Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala com vocês é o Diácono Christian, líder dos adolescentes da AD Vila Esperança. E nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito da nossa escola bíblica dominical, do terceiro trimestre, que nós estamos aí na revista Lições Bíblicas dos Juvenis, que tem por tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho da primeira lição, que fala sobre a superioridade de Cristo, e essa primeira lição, ela tem um versículo-chave, um versículo tema, um versículo alvo, que encontra-se lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, que nos fala assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Se nós olharmos para um contexto geral, de um olhar amplo, assim, geral, nos nossos últimos dias, assim, na nossa geração que estamos vivendo, nós vamos perceber que é uma geração que sempre procura algo melhor, o melhor celular, o melhor carro, a melhor faculdade, a melhor roupa, talvez a melhor casa para morar, sempre em busca do melhor, Só que se nós olharmos para esta carta, a Epístola aos Hebreus, nós vamos ver que existe alguém que nunca pode ser superado, que é Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele escreve para os cristãos que estavam sofrendo perseguições e pensando em desistir da fé. Então ele mostra uma verdade poderosa, que não existe ninguém maior do que Cristo. Se nós lermos aqui, como já lemos o primeiro versículo, nós lemos o versículo 2, 3 e 4, vai nos falar assim. O versículo de número 2: A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E se nós dermos um destaque aqui para o versículo de número 3, vai dizer assim: E ele é o resplendor da glória de Deus. Se nós analisarmos aqui em apenas 4 versículos, o autor da Epístola aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele apresenta Jesus como o centro da história. E se nós irmos para o primeiro ponto, nós destacamos alguns pontos, nós vamos ver que Jesus, que Cristo, ele é superior aos profetas. Antes de Jesus, Deus, ele falava através de homens, Deus, ele falava por homens, como falou através de Moisés, Isaías, Jeremias, falou através de Elias, Esses homens, eles eram servos fiéis, mas eles eram, de certa forma, apenas mensageiros de Deus, E Jesus, ele não veio apenas para trazer uma mensagem, ele é a própria palavra viva de Deus, Se nós irmos lá para João, para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. Então nós vemos que Jesus, ele é a própria palavra viva de Deus encarnada entre nós. Enquanto os profetas, aqueles que mencionamos e mais alguns, eles falavam assim diz o Senhor, Jesus, ele dizia eu vos digo, pela autoridade dele, eu vos digo. Então isso demonstra a sua autoridade. Se nós olharmos hoje para o atual cenário em que nós vivemos, nós vamos ver assim, principalmente na internet, que existem muitos influenciadores, muitos pregadores, muitos produtores de conteúdo, e nós vamos ver de todo tipo de conteúdo. Nós temos aí influenciadores cristãos, pregadores, só que nós precisamos ficar muito atento ao tipo de conteúdo que nós consumimos. Eu não sei se você já prestou atenção quando você está ali vendo um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda: eu mudei de vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou cristão,
Então muitas vezes eles usam, né, influenciadores, pessoas desse meio usam muito da fé cristã para tentar de certa forma incluir aí digamos, um evangelho da prosperidade, algo assim que tudo vai dar certo, vai ser sempre tudo bem, eu fiz isso e Deus mudou minha vida. Não que Deus não possa fazer isso, eu creio que Ele pode porque Deus mudou a minha vida, né? Mas como a palavra mesmo dele diz, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, e assim nós vamos caminhando, né? Só que nós vemos aí muitos tipos de produtores de conteúdo, muitos pregadores famosos, né? E muitos deles acabam sempre estando em busca de mais pessoas, né? Mas o ponto central disso continua sendo que nenhum destes influenciadores, pregadores, ele ocupa o lugar de Cristo, porque Cristo ele continua sendo o nosso modelo, continua sendo o nosso modelo, ele continua sendo Jesus, o nosso modelo de vida, né? E se nós caminharmos um pouco mais a respeito dessa lição, nós vamos ver também que Cristo, ele é superior aos anjos, né? Na cultura judaica, os anjos eles eram muito respeitados. Foram eles que anunciaram grandes acontecimentos, né? Mas Hebreus, aqui a Epístola aos Hebreus nos mostra que, se nós pararmos para olhar que os anjos, eles servem e Jesus, ele reina. Há uma diferença. Os anjos, eles adoram. Jesus, ele recebe a adoração, né? Os anjos, eles são criaturas. Jesus, ele é o Criador, né? Então, nós conseguimos perceber essa diferença e entender que Jesus, ele é maior que os anjos, né? Temos algumas religiões aí que idolatram anjos, que tem esse certo tipo de idolatria, né? Que o anjo faz isso, o anjo faz aquilo. Mas Jesus ainda continua sendo maior que qualquer anjo, né? Se nós lermos aqui no primeiro capítulo de Hebreus, ainda seguindo, no versículo de número 6, ele vai nos dizer assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus, ele é quem recebe a adoração, né? E todos os anjos o adorem, né? Que cena maravilhosa, aqueles seres que se curvam diante de Cristo, né? Hoje nós, no nosso meio, no nosso mundo, nós vemos pessoas valorizando mais experiências espirituais do que o próprio Cristo, né? Pessoas valorizando mais um templo mais bonito, né? Cadeiras mais confortáveis. Eu só vou na igreja se tiver isso, se tiver aquilo, né? Valorizando mais pregadores. Por exemplo, eu não vou no culto que aquela pessoa vai ministrar a palavra, né? Então nós vemos pessoas valorizando muito mais esse tipo de coisas do que a própria palavra de Cristo, do que o próprio Cristo, a própria presença do Senhor, né? Então hoje nós vemos que algumas pessoas, alguns buscam sinais, outros buscam anjos. Anjo isso faz aquilo por mim, santo isso faz aquilo por mim, né? Outras pessoas, elas ficam só em função de busca de milagres, mas nós devemos entender que nós precisamos buscar a Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a Jesus, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele é o único digno de adoração, de louvor. E se não for por Ele, o que seria de nós? Se não fosse Ele, o que seria de nós? Então nós precisamos ter esse entendimento que, primeiramente, nós precisamos buscar a Jesus, assim como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos entender isso, né? Porque os milagres, eles apontam para Cristo, os anjos servem a Cristo, então tudo existe para glorificar a Cristo. Nós precisamos ter esse entendimento, né? A lição também vai falar um pouquinho a respeito de que Cristo, ele é superior a Moisés, né? Para os judeus, Moisés era o maior líder da história, né? Quem não conhece a história de Moisés, ele foi usado aí para libertar o povo de Israel, para conduzir o povo pelo deserto, abriu o mar vermelho, né? Ele entregou a lei do Senhor, né? Mas a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus nos mostra que Moisés, ele foi fiel como servo, né?
mas Jesus foi fiel como filho. Uma comparação simples que nós podemos fazer é: quem merece mais honra? Quem construiu a casa ou quem apenas mora nela, né? Se nós vemos Moisés, ele serviu na casa, e Cristo, ele é o dono da casa. Por isso, ele é superior, né? Se nós olharmos aí um pouquinho da história, nós vamos ver que Jesus, ele inaugura, ele faz uma nova aliança. Enquanto Moisés, ele recebeu e transmitiu a lei ao povo de Israel, Jesus, ele estabelece uma nova aliança baseada em sua vida, morte e ressurreição. Porque Jesus, ele é o cumprimento, ele é visto como o cumprimento da lei. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17, ele vai afirmar que Jesus afirma que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la, né? Então, Jesus veio cumprir a lei, ele não veio para abolir a lei, né? Então, Jesus, ele é superior porque, como nós falamos ontem nessa comparação, agora há pouco, ele é o dono da casa, ele é o dono de tudo, né? E por isso nós vemos Jesus superior a Moisés, né? Seguindo para mais um ponto da nossa lição, ela vai falar muito forte sobre o perigo da negligência, né? Deus mostra que quem é Cristo, né? Quem é Cristo? Hebreus faz um alerta, né? Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, não basta conhecer a Jesus, é preciso permanecer firme, é preciso tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É preciso permanecer firme, porque nós vemos quantas passagens bíblicas de pessoas que conheceram a Jesus, mas não o seguiram. Não basta apenas a gente conhecer a Jesus, como Nicodemos conheceu Jesus. Nós precisamos conhecer, tomar a nossa cruz e segui-lo, né? O maior perigo não é somente, talvez, rejeitar a fé, é negligenciá-la aos poucos, né? Nós hoje estamos vivendo em um mundo, em um tempo que as distrações, elas são muitas, elas são tantas ao nosso redor, que se nós não centralizarmos o nosso pensamento, o nosso coração, nós acabamos daqui a pouco deixando de orar, né? Uma oração esquecida, uma leitura da Bíblia abandonada, daqui a pouco eu só leio o versículo, eu leio uma palavra no culto de domingo, passo a semana inteira sem tocar na palavra de Deus, né? Eu não vou no culto hoje porque eu estou muito cansado, né? Então, é um culto perdido aqui, um culto perdido ali, uma oração que eu não faço mais, eu estou muito cansado, o joelho que eu não dobro mais, uma comunhão que eu não tenho mais com os irmãos. Eu não preciso de igreja, a minha casa é a minha igreja, eu não preciso ir até a igreja, né? E quando nós percebemos, nós já estamos longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da comunhão com os irmãos, estamos afastados dos caminhos do Senhor, né? E talvez existem coisas hoje que ocupem, né, como eu falei, e tem tentado ocupar o nosso lugar, o lugar do nosso coração que pertence a Cristo, né? Muito forte hoje são as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todas essas redes sociais aí que tomam tempo, que ficamos vendo vídeos atrás de vídeos, os streamings de séries e filmes, onde nós assistimos um episódio, assiste outro episódio, assiste mais um episódio, quando vê nós assistimos uma temporada inteira e não tiramos um tempo para a leitura e o estudo da palavra de Deus, né? Hoje muita da nossa juventude, né, gosta bastante de jogos de videogame, jogos de computador, são coisas que se nós não regrarmos, não cuidarmos, acaba tomando um tempo muito grande. E assim como uma série, né, acabamos jogando mais, e quando vê nós não tiramos um tempo para passar com quem é dono do tempo, né? Muitas vezes alguns de nós já estão na faculdade, então trabalham durante o dia e à noite vão para a faculdade e chegam em casa e falam: não, eu estou muito cansado. Mas isso também não pode ser uma desculpa para que nós não nos debrucemos a palavra de Deus ou nós não passemos um tempo com Ele, né?
trabalho também é algo muito sério, porque é Deus quem nos dá o trabalho. E se nós não tivermos um tempo de qualidade com Ele para agradecer pelo nosso trabalho, do que adianta, né? Então nós precisamos muito ter muito cuidado com isso, principalmente pais, controlar, cuidar o que seus filhos têm consumido na internet, né? Porque, assim como eu falei anteriormente na lição, existem vários tipos de influenciadores digitais, né? Que podem influenciar tanto para o bem ou tanto quanto muito mais para o mal, né? Então nós precisamos ser muito atentos com isso, com os conteúdos que nós consumimos, para que esse tipo de conteúdo ou os afazeres que nós temos diariamente, seja casa, trabalho, escola, faculdade, ele não nos tome um tempo para que nós não consigamos passar tempo com o dono do tempo, né? Então, mas se nós olharmos trabalhar, faculdade, assistir filme, assistir série, jogos ou ficar um tempo na internet, nada disso ele é pecado por si só, né? O problema acontece quando qualquer uma dessas coisas se torna maior do que Jesus no nosso coração. Então isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar que isso se torne maior, tenha mais lugar do que Jesus no nosso coração, no nosso pensamento, né? E a pergunta que fica é: Cristo continua sendo o primeiro lugar na nossa vida? Será que Cristo continua tendo o primeiro lugar no nosso coração? E Hebreus ele começa exaltando Jesus porque quando entendemos quem Ele é, a nossa fé se fortalece, a nossa esperança ela aumenta, a nossa adoração muda, porque Jesus ele é superior aos profetas, Jesus ele é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer filosofia, Jesus é superior a qualquer problema ou qualquer dificuldade que nós estejamos passando, porque ele continua assentado à direita do Pai, governando todas as coisas. Jesus ele é superior. Amém, meus irmãos? Essa reflexão sobre a primeira aula, né, desse trimestre que eu queria deixar para vocês. Que Deus possa abençoá-los de uma forma especial e até a próxima. Deus abençoe.